Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, estamos aqui para o segundo módulo do nosso itinerário formativo, os indicadores da qualidade da educação. Nesse segundo módulo, nós vamos falar sobre o monitoramento da qualidade e a centralidade das avaliações externas na definição das políticas públicas. Vamos abordar 3 subtemas, que são as avaliações externas, o IDEB e as avaliações institucionais. Primeiro, eu quero saber se você leu já aqueles slides onde a gente está sintetizando os assuntos desse módulo. Nesse itinerário, nós estamos usando a seguinte dinâmica. Nós enviamos o PDF com uns slides, com um texto, que é no máximo 3, 4 páginas, onde a gente sintetiza os principais pontos de reflexão desse módulo. Nós temos o vídeo que complementa essa síntese e temos o texto obrigatório, onde você vai se aprofundar, onde você vai ter mais elementos na leitura do texto, para fazer as interpretações e as reflexões a partir daquele texto, além da atividade da semana. Então você precisa ter essa autonomia. Então, se você ainda não leu, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma lida lá que você não vai gastar mais do que 10 minutos, 10, 15 minutos. Depois você volta para assistir ou para me ouvir de onde você estiver. Tá bom? Bom, vamos falar primeiro sobre o monitoramento. O que é monitorar? Monitorar tem 2 significados. Vigiar, verificar, né? A gente está monitorando, a gente está vigiando, mas também medir, analisar, né? Quando a gente analisa algum dado. Quando nós estamos falando de monitoramento da qualidade da educação, a gente vai ter esses 2 significados inclusos, né? Tanto vigiar se a educação está tendo qualidade, né? Saber, vigiar, ficar atento, como também analisar os dados que vão ser os indicativos para que a gente saiba se aquela educação está tendo qualidade ou não. Um dos principais dados que a gente utiliza para esse monitoramento são aqueles advindos das avaliações externas ou de larga escala. A avaliação externa, ela recebe esse nome porque ela é conduzida por órgãos, né, organismos que estão externos à escola e são de larga escala, dada a sua abrangência, né, que inclui ele todos os sistemas de ensino, no caso do Brasil. Essa centralidade das avaliações externas, nesse monitoramento, ele vai impactar diretamente nas políticas públicas da educação e nos programas de governo, né? De acordo com esses dados, é que são definidas políticas públicas ou programas de governo. Por isso é que a gente tem que conhecê-las. Quem são, como são, o que medem, qual a sua abrangência, né? Todos esses detalhes, para que a gente possa estar atento de como que tudo isso vai impactar na escola, né? Como isso vai chegar na escola, por meio desses projetos, programas, políticas, como isso vai impactar no nosso trabalho e no processo de ensino-aprendizagem. Então, no módulo anterior, a gente viu que uma educação de qualidade, ela é sustentada por alguns pilares fundamentais, né? E por ser um conceito ali disputado, nós, profissionais da educação, nós precisamos ouvir a comunidade escolar, né? Para que essa educação tenha qualidade para aqueles que ali se encontram, né? A gente tem um conceito de qualidade que ele está ali na disputa, mas o mais importante é que a escola, ela atenda os interesses daquela comunidade. Por isso, nós temos que refletir, né? Refletir sobre a importância desses dados levantados nas avaliações externas, né? O que eles nos mostram, mas também refletir sobre o quanto essas avaliações são limitadas, né? E os fatores que atravessam, né, esses processos de ensino-aprendizagem que muitas vezes as avaliações não dão conta de mostrar. Existem no Brasil algumas políticas de avaliação, né, de monitoramento de avaliação da qualidade. E uma das mais importantes, né, avaliações é o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. O SAEB, ele tem mais de 30 anos, ele começou lá na década de 90 e passou por várias modificações, né? Talvez você já tenha ouvido sobre Prova Brasil, Provinha Brasil, ANA, enfim. Dessas muitas modificações, atualmente o SAEB englobou todas essas avaliações, essas outras avaliações paralelas a nível nacional, porque no estado nós também temos o PAEBS, que é outra política estadual,
E ele englobou, e agora ele passa a ser anual, né? Vai acontecer todos os anos essa avaliação. Em todas as turmas do ensino fundamental e ensino médio, a partir do segundo ano, né, que é onde conclui o ciclo de alfabetização, e vai avaliar todas as áreas do conhecimento. Antigamente era só português, matemática, agora ampliou para todas as outras áreas do conhecimento. E também na educação infantil, porque o SAEB ele contempla as 3 etapas da educação básica, inclusive a educação infantil, que também faz parte do SAEB. Só que a educação infantil, ela é bianual e os professores e gestores respondem a um questionário que vai avaliar ali a frequência dos alunos, as condições, né, na educação infantil, né, e a entrada dos alunos na educação infantil, né, essa abrangência. O SAEB, então, ele vai ser uma das linhas, né, que vão compor o IDEB, né, dos 3 eixos ali que compõem o IDEB, que nós vamos falar posteriormente. Mas também o SAEB, ele sofre impacto das políticas internacionais de avaliação, porque nós falamos, nós temos a estadual, que é o PAEBs, as políticas nacionais, que uma delas é o IDEB, a principal dela é o IDEB, tem outras, que a gente não vai dar conta de falar aqui, e também tem as internacionais, e uma das mais importantes, né, uma das mais notórias é o PISA, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Ela é uma avaliação feita por amostragem para estudantes com idade de 15 anos. E quem elabora o PISA é a OCDE, que é a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Então, a OCDE é um grupo de 35 países, né, que se juntam para se ajudar economicamente, né, para o seu desenvolvimento econômico. Mas, ao todo, 79 países fazem a prova do PISA, né, os demais como convidados, que é o caso do Brasil, que quer entrar na OCDE e participa dessa prova. Então, o PISA, ele tem colocado o Brasil, né, tem indicado que o Brasil está bem abaixo, né, ficando sempre mal colocado, sempre entre os últimos países, né, naquele ranking que eles fazem de qualidade da educação, né, do processo de aprendizagem. Vocês já devem ter acompanhado na mídia ali como esses dados chegam, né, colocando o Brasil bem abaixo ali. E isso vai impactar a nossa economia de que forma, né? O Brasil, de acordo com o PISA, pode ser considerado ou não atrativo para os investimentos econômicos. Por isso, né, que o PISA impacta e influencia diretamente também o SAEB, como as políticas para a educação no Brasil. Mais um motivo da gente estar atento, acompanhando, né, como essas políticas vão se desenrolar, né? E um dos lugares onde a gente vai discutir sobre isso, como eu disse, vai ser na CONAI do ano que vem. E nas outras políticas, como nos planos nacional de educação, enfim, e outras coisas ali que vão dizer, né, para qual o rumo que a educação do Brasil vai tomar. Só que a gente sabe que toda essa engrenagem do PISA, da OCDE, ela está alinhada a uma política neoliberal. E numa política neoliberal, uma coisa só é eficiente se ela gerar lucro, né? Que essa é a lógica neoliberal. Então, as políticas da educação pensadas a partir dessa lógica neoliberal, elas vão impactar a escola, né? Sem considerar a participação da comunidade escolar, muitas vezes, né? Muitas vezes isso chega para a gente sem a nossa participação e sem considerar todos aqueles pilares para uma educação de qualidade, como nós já discutimos no módulo anterior. Então, sobre o IDEB, a gente sabe que ele é calculado pelo INEP, que é o Instituto Anísio Teixeira, como vocês sabem, e ele tem como base a nota do SAEB, os índices de aprovação, né, dos alunos e os índices de evasão escolar. Então, além da nota, além de oferecer esse resultado aí, essa matemática, ele também vai traçar metas para que os sistemas de ensino, os municípios, possam alcançar. E, em consequência, né, disso, as metas para a escola também. Então, foi definido como meta que o Brasil atingisse 6 pontos no IDEB até 2020.
e 22, e com isso alcançasse, né, uma média mundial ali de qualidade. Contudo, né, em 2021, considerando aquele contexto da pandemia e tudo aquilo que nós passamos na educação, o Espírito Santo teve uma média 4,9 no IDEB, e a média nacional do Brasil ficou em 3,9, ou seja, muito abaixo do que se esperava para o ano de 2022. Então eu coloquei aqui para vocês, na descrição desse vídeo, e também está nos slides, 3 links que eu gostaria que vocês entrassem e analisassem individualmente os resultados que ali aparecem. No primeiro link tem um panorama do Espírito Santo, oferecido pelo INEP, onde vai trazer alguns dados importantes do Espírito Santo, na questão social e da educação, para você entender o contexto geral do Espírito Santo. Depois, no segundo link, você vai acessar os resultados do SAEB, do seu município e da sua escola. Você vai poder lá utilizar os filtros para encontrar os resultados do seu município e da sua escola especificamente, fazer uma análise dessas informações. E por último, tem um panorama geral, né, onde vai ter o seu município em comparação a outros municípios e ao estado. Essa comparação não é à toa, ela está lá como um ranqueamento que é tão criticado também pela sociedade quando a gente está falando sobre essas avaliações de larga escala. O ranqueamento ele é muito perigoso porque ele desconsidera as desigualdades dos municípios, dos sistemas de ensino. Não leva em consideração que nós não temos um sistema nacional de educação. E os municípios, eles, né, têm desigualdades econômicas que vão impactar diretamente na educação. Por isso, mesmo que o IDEB, o SAEB tenham modificado a sua forma de apresentar os dados para que diminua o ranqueamento, ele ainda existe e ainda pressiona a escola ainda, né? De alguma forma. Por isso também que a gente tem que estar atentos a essas comparações e não permitir que elas sejam utilizadas para pressionar a escola de alguma forma. Bom, a gente sabe que a avaliação ela deve ser o ponto de partida. A gente avalia, né, para poder decidir sobre o direcionamento de alguma coisa. E a gente avalia de forma intencional ou não intencional, durante todo o nosso dia, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nas nossas relações, a gente está sempre avaliando. Então, a nota do IDEB, né, esses resultados que nos são apresentados, eles devem ser usados pela escola e não o contrário. E não, né, eles utilizarem a escola estar a serviço desses resultados, né? Nós devemos pensar, sim, como melhorar a qualidade do ensino, né? Como a gente vai melhorar o índice de aprovação, ou seja, os alunos aprenderem de fato e serem aprovados. E como a gente vai diminuir a evasão, ou melhor, fortalecer a permanência dos alunos na escola. A gente tem que pensar nessa perspectiva e não pensar como o IDEB como uma linha de chegada, né? Trabalhar para aquele resultado, para alcançar aquele resultado. Mas ter esse compromisso ético com a qualidade, né? Prezando por melhorarmos enquanto profissionais, enquanto escola. Mas também é o nosso papel político participar das lutas, dos debates e cobrar por melhorias também nos pilares que vão dar base para os bons resultados no ensino, que não é só o ensino-aprendizagem, são todos aqueles outros fatores que vocês sabem que vão impactar nos resultados do ensino. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, em pensar como melhorar o índice do IDEB, ou melhor, como melhorar o ensino, o índice de aprovação, diminuir a evasão escolar, que é garantir o direito de uma qualidade de educação, mas considerando também que todos os fatores que estão ali por trás e que vão impactar nisso aí também. E participar das lutas, dos debates, como é o caso da CONAI, que eu falei com vocês no módulo 1, que vai acontecer o ano que vem, que é um momento importante de discussão, né? E que vai, né, ter como finalidade o Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais. Então, é preciso que a gente analise esses índices do IDEB junto com a comunidade escolar, né? E essa análise gerar um plano de ação, né? Envolvendo todos, né? Abraçando todas as pessoas nessas ações, né? Quais as ações a gente vai tomar na escola, que a escola tem pernas para realizar, né? Dentro das nossas possibilidades,
e que todo mundo abrace para que a gente possa melhorar a qualidade do ensino, né? E para além de utilizar esse índice do IDEB para essa análise, para traçar esse plano de ação, nós vamos buscar dados mais completos que vão ser oferecidos por meio de uma avaliação institucional, que nós vamos falar sobre ela também. Sobre a avaliação institucional, eu quero começar perguntando algumas coisas, né? Como o seu município ele tem implementado as avaliações institucionais pelas escolas? É feita anualmente uma avaliação onde toda a comunidade escolar participa, onde são avaliados as diferentes dimensões da escola? E eu digo todos avaliam no movimento coletivo, institucionalizado. Avaliar a gestão, a estrutura, os docentes, as questões administrativas, pedagógicas, financeiras, inclusive com a participação dos alunos. Vocês têm feito isso? Gente, essas informações e dados levantados, eles darão corpo para o projeto pedagógico e, consequentemente, também para os planos de ação anuais que a gente vai fazer na escola, né? Eles complementarão os índices do IDEB e do PAEBS para que, de fato, a gente possa pensar naquela qualidade que queremos para a nossa escola, né? Atender nessa comunidade, envolvendo a participação da comunidade como um todo, né? A gente precisa compreender o quanto é importante avaliar, né? Essa de forma institucionalizada, né? Porque a avaliação institucional ela vai funcionar como uma alavanca, impulsionando as ações da escola. E ela não pode ser vista, né, como objeto de medo, né? Porque a avaliação institucional ela não avalia pessoas, mas sim o trabalho que vem sendo desenvolvido pela escola. Ela não serve para punir ou para evidenciar o que não está sendo feito, como algumas pessoas, né, pensam. Mas sim, a gente sair do senso comum no movimento de pesquisa, sair desse achismo, né? O que a gente acha que é, por que a gente acha que é. Mas profissionalizar aquilo que a gente faz, né? Ter um olhar crítico e sensível sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelos nossos colegas na escola, sentarmos, discutirmos e pensar no que pode ser feito para melhorar, né? E tentar acolher, tentar traçar metas, né, internas ali, dentre nós ali, e junto com a comunidade, com a participação dos alunos, dos pais, dos colegas, né? Esse movimento tem que envolver a todos, porque quando todos participam, se sentem responsáveis por aquilo que eles estão decidindo. Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo orientando vocês a fazerem a atividade da semana com base nisso que nós falamos aqui, né? Dessas ações que a escola vai desenvolver para melhorar a qualidade da educação. Então, você vai pensar numa ação, numa proposta de ação, a partir de tudo que a gente discutiu, do que você leu nos textos, né? Essa ação, ela pode ser direcionada, né, para os professores, né? O próprio movimento de avaliação institucional, se ele ainda não é feito, ou o que ele pode ser feito para melhorar. Ações para envolver a escola com a comunidade escolar, ou ações para melhorar de fato junto aos alunos, né, para melhorar a qualidade do ensino ali. Enfim, uma ação que você proporia para compor o plano de ação da escola e que vai impactar nos resultados do IDEB, uma vez que vai envolver a comunidade, que vai considerar tudo isso que a gente discutiu aqui. Essas são as orientações. Eu desejo que vocês, né, estudem bastante e nos vemos no módulo 3, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima.